Beleza, começou. Deixa eu apresentar de novo aqui. Bom, gente, boa noite. Hoje nem sei se a gente vai levar uma hora inteira para falar sobre esse assunto, mas a gente vai falar do nosso guia de mentoria, que é meio que um conjunto de boas práticas que a Boss acredita que são importantes para a gente tocar as mentorias com as pessoas. E antes de começar, vou me apresentar, né? Eu sou a Isa, eu faço parte da organização da Boss junto com o M. Eu moro aqui em São Paulo, mas eu sou goiana. Acho que a maioria aqui ouviu minha apresentação já de quando a gente fez a primeira conversa, né? E eu trabalho com Python, com back-end, tem uns 6, 7 anos mais ou menos. E a Debs está aí também com a gente hoje. A Debs já foi mentora em outras temporadas, também trabalha na área. Se você quiser se apresentar, Debs. Opa, prazer, gente. Eu sou a Debs. Eu trabalho com programação já vai fazer, desde 2016, vai fazer 10 anos, caraca. E eu participei da Boss, né, como mentora alguns anos atrás, mas não fui mentora só na Boss. Então, além da Boss, eu já estava acostumada a fazer algumas mentorias por fora e também dentro do meu trabalho, que eu atuei por bastante tempo como Tech Lead, hoje eu estou como Tech Principal, eu estou acostumada também a fazer mentoria, então quando o pessoal me chamou para apoiar aqui, ajudar a tirar dúvidas e tudo mais, eu fiquei bastante feliz com o convite. Mas é isso, esse ano eu não vou estar mentorando, mas é um prazer ajudar quem precisar, se vocês quiserem entrar em contato comigo e tudo mais, mesmo que seja mais para frente, eu estou super à disposição. Muito obrigada por aceitar nosso convite aí para apoiar. E aí, entrando no que é ser uma pessoa mentora aqui para a gente, né? Porque essa definição pode ter várias perspectivas, assim. Aqui no projeto, vai ser a pessoa responsável por guiar as participantes para introduzir nesse mundo de software livre. E a principal tarefa que vocês vão ter é a comunicação com a pessoa mentorada, seja tanto sobre questões técnicas ou principalmente questões não técnicas ali, de comportamento, carreira, etc., para garantir que ela se desenvolva ao longo do programa e a gente consiga atingir os objetivos, né? A gente tem quatro passos, não, assim, quatro coisas importantes assim que a gente acha que é esperado de vocês, que é o gerenciamento de expectativas, a, o agendamento de one-on-ones, né, encontros semanais recorrentes, o apoio no engajamento da pessoa mentorada no programa e a ajuda dela se comunicar com a comunidade da Boss. E aí a gente vai falar um pouquinho dessas quatro aqui, com mais calma. A primeira parte sobre gerenciamento de expectativas é a gente definir os objetivos pessoais da mentoria, porque vocês vão ver que às vezes vai chegar uma pessoa que pode ser que já tentou contribuir e não conseguiu, uma pessoa que já domina muito tecnologia, uma pessoa que não domina tanto. Então, o objetivo de uma pessoa que está começando agora pode ser que ela queira aprender mesmo uma linguagem, alguma tecnologia através do projeto. Outra que já está mais avançada, pode ser que o objetivo dela é só a introdução ali no mundo do software livre mesmo. Ou o objetivo pode nem ser tão técnico, né? Pode ser de ter mais confiança para tirar dúvidas em fóruns, de comunidades, coisas do tipo. Então, logo no início, é legal vocês entenderem quais são os objetivos dessas pessoas com o programa da Boss. E é até um tópico interessante para vocês iniciarem nas primeiras one-on-ones, assim, perguntar por que elas se interessaram em se inscrever, o que chamou a atenção delas, né? Se elas já contribuíram antes com alguma coisa ou não, enfim, como foi essa experiência. Outro ponto é combinar os horários disponíveis para reunião. Então, é legal que vocês reservem um período ali na agenda de vocês para ter essa one-on-one, que a gente vai explicar depois o que é direitinho, com as pessoas mentoradas. E
É legal que crie-se uma rotina, sabe? A gente tem ali, vai ser todas as quintas, no horário tal, todas as sextas, enfim. Que vocês criem uma dinâmica frequente ali e não fiquem desmarcando sempre ou deixando de lado, enfim. Outro ponto importante é certificar a duração e as plataformas, certificar que elas estão claras ali para a pessoa mentorada. Então, se vocês combinaram que vai ser 30 minutos, que vai ser 1 hora, vocês alinharem um tempo que vai ser agradável ali para as duas pessoas e deixar muito claro, assim, vai ser no Meet que a gente vai se reunir, vai ser no WhatsApp por chamada, vai ser como? Então, deixar bem claro qual vai ser a ferramenta que vocês vão usar e deixar muito claro a duração e respeitar esse tempo também, porque muitas pessoas vão ainda trabalhar, estudar, às vezes até vocês mesmos, né, que já tem outras coisas. Então, respeitar ali o time box que vocês colocaram para esses encontros. E é importante explicar o que é o one-on-one também. A gente também vai explicar aqui para vocês, mas é legal fazer essa explicação de como vai ser a dinâmica desses encontros, para que as expectativas fiquem alinhadas ali do que esperar, do que a mentorada pode esperar daquele momento e da importância dele também. Outro ponto importante é engajar a pessoa mentorada no programa. Então, a gente colocou aqui, incentivar a pessoa mentorada a fazer as atividades semanais. Esse é um ponto que exige bastante sensibilidade, porque ao longo do programa, pode ser que as pessoas, acho que a gente já comentou isso, assim, elas vão deixando as atividades de lado, faltando nas aulas ou coisas do tipo. E é legal que, como mentoras, a gente consiga entender por que aquilo está acontecendo. Será se é insegurança? Será se a pessoa está frustrada? Está muito difícil as atividades? Será se são questões pessoais que estão acontecendo na vida dela? Então, a família, o trabalho está muito atolado. Então, é legal a gente ter essa sensibilidade para que a gente consiga incentivar as pessoas mentoradas a não faltarem, a não deixarem de fazer as atividades, tentar apoiar nelas ali no motivo que está fazendo com que elas deixem isso de lado. Se puder, de vez em quando, é legal fazer um pareamento com a pessoa mentorada. A gente sabe que nem todo mundo vai ter tempo, mas quem tiver, é muito legal porque, às vezes, respostas rápidas, assim, é o que a pessoa está precisando ali naquele momento. Ela está fazendo um código, que ela tem uma dúvida, ou mesmo que você não saiba, que você vai pesquisar no Google, que você vai perguntar no fórum, que você vai usar ali o chat GPT, também é legal para uma pessoa que está aprendendo ali ver que alguém que, em teoria, está no nível mais avançado também tem dúvidas, também pesquisa, também usa o chat GPT, sabe? Então, não deixem isso intimidar vocês, assim, é bem legal parear e descobrir coisas juntos, tirar dúvidas juntos, assim, se houver um tempinho para isso. E, caso eu ache necessário, é legal mandar materiais adicionais sobre o conteúdo. Então, se nas one-on-ones vocês estão vendo que a pessoa está muito interessada, está muito engajada, e você conhece links que ela pode estudar mais sobre aquilo ali, ou você viu notícias interessantes sobre aquilo que vocês estão conversando, fiquem à vontade para mandar materiais adicionais que vocês achem que vai ser legal, tá? Não precisem ficar limitados só ao conteúdo aqui da Boss. Sobre ajudar a pessoa mentorada a se comunicar com a comunidade, a gente colocou um ponto muito importante, que é incentivar que a pessoa se comunique em grupos públicos. Não sei se isso é muito comum no ambiente de trabalho de vocês, mas no meu, em todos que eu passei é muito comum, né? As pessoas às vezes ficarem muito tímidas, e aí ao invés de perguntar no canal público, elas vão ali no chat, perguntam no privado. E isso é muito comum também com as pessoas quando elas estão entrando nesse mundo do software livre, porque vai ter um fórum ali da comunidade com muitas pessoas que ela não conhece, tem as issues no GitHub que ficam públicas lá, né? Então, é muito legal que no começo, não só no começo, acho que durante todo o programa, você incentive que essa pessoa se comunique nesses grupos, nesses fóruns, sabe? Que ao invés de tirar uma dúvida diretamente com alguém, ela mande no canal, que se ela encontrou um problema no código, ela cria uma issue para tornar aquilo ali público para a comunidade, para aos poucos ela ir se sentindo mais segura e ter essa comunicação. Acabei já juntando o útil ao agradável aqui, né? Falei da utilização das issues.
Pode falar, Debs. Eu só queria acrescentar uma coisa nesse ponto, porque tem algumas pessoas que elas realmente têm um bloqueio muito grande com conversar em canais públicos e que isso é até traumático, assim, né? Que é uma questão, mas é bem importante. E, assim, normalmente esses traumas eles estão relacionados a alguma vez que elas foram falar em algum canal público e sei lá, alguém cortou elas ou aconteceu alguma coisa, assim, e elas se sentiram ameaçadas de fazer esse tipo de coisa. Então, especialmente nesses casos, é muito bom incentivar que elas falem nos canais públicos para elas conseguirem criar referência de como que é falar num canal público e serem acolhidas, sabe, por isso. Então, porque senão essa pessoa ela vai só continuar com essa questão e isso vai acabar impactando a vida profissional dela, a vida dela contribuindo com o software livre e várias outras coisas, né? Então, é muito bom, mas aí a questão é, beleza, como é que a gente faz isso? Então, né? Já que, porque não dá para só virar para você falar, não. Vai lá falar no canal e, tipo, poucas. Uma coisa que eu gosto de fazer, que eu uso bastante, é quando a pessoa me manda uma mensagem de dúvida direto, e é uma dúvida que é uma dúvida técnica ou alguma coisa assim, eu falo para ela, essa dúvida é muito boa, é uma dúvida muito interessante, pode ser que outras pessoas estejam com essa dúvida também. O que você acha de pegar essa mensagem que você me mandou e mandar no canal e eu vou te responder por lá, porque aí outras pessoas conseguem aproveitar. E aí, essa é uma forma de você parafrasear a pergunta que ela fez para você, ao invés de só falar, tipo, manda no canal, e fazer esse redirecionamento, você valida que o que ela está falando é interessante, pode ajudar outras pessoas e ajuda a ir criando esse sentimento de, beleza, é importante mandar essa mensagem para o canal, sabe? E aí vai ajudando aos poucos a ir passando por isso. Eu tive algumas pessoas mentoradas na Boss que elas tinham essas questões, assim, elas se sentiam muito desconfortáveis de mandar mensagem do canal. Então, às vezes acontecia dela mandar mensagem eu respondendo no privado mesmo, alguma coisa, mas eu sempre incentivando, assim, porque isso acaba ajudando. E elas mesmas falaram que isso, no final, acaba ajudando. Mas aí é sempre importante medindo a gente quer chegar nesse ponto onde a gente incentiva a pessoa a mandar mensagem, mas a gente, no canal público, mas a gente não desincentiva a pessoa a mandar mensagem para a gente, né? Então, isso é uma coisa que vai ser mais conversando com a pessoa mentorada e tudo mais, e garantindo, mas sempre garantindo para ela que tem esse espaço onde não existe dúvida estúpida, sabe? Não existe coisa, uma mensagem que pode ser besta, assim, né? Óbvio, se a pessoa tiver noção, também ela não vai sair xingando as pessoas, assim, aí ela precisa ser repreendida, mas, no geral, não é isso que acontece. A gente vê pessoas que têm receio de mandar dúvidas bem simples, assim, né? Mensagens bem simples em canais públicos. Era só isso que eu queria acrescentar. Boa. Nossa, ótimo acréscimo. Vocês fiquem à vontade, tá, gente? Se tiver dúvida ou quiser fazer algum comentário, é só levantar a mão. E outra coisa que algumas meninas também disseram que faziam era de falar com a pessoa, vamos escrever uma mensagem juntas aqui, ou escrever esse eixo juntas, e aí entrar ali com a pessoa numa chamada e escrever junto com a pessoa a mensagem, né, para ela ir aprendendo como fazer isso. E o adendo da Debs foi muito, muito importante, assim, porque eu mesma, que sou uma pessoa que já estou há muito tempo na área, às vezes tenho essas questões, assim, de ficar, nossa, essa dúvida que eu vou mandar aqui vai me, sei lá, me colocar como inferior intelectualmente às outras pessoas. E eu acho que muitas mulheres passam por isso, assim, né, de ficar, pô, eu não posso transparecer que eu tenho dúvidas, assim, porque eu estou num ambiente que tem vários caras muito bons, então eu não posso mostrar que eu não sou tão boa assim, que eu tenho uma dúvida. Então é muito legal ter essas conversas sobre a parte mais comportamental da coisa, né? Porque às vezes realmente o trauma vem daí. Assim. Seguindo na mesma linha, tem dois pontos que estão bem ligados aqui com o que a gente falou, que é dar autonomia para que a pessoa tire as dúvidas por si próprias, né, em outros meios além de você. Então, em algum momento a mentoria vai acabar, em algum momento
ela não vai ter mais contato com você ali, então a gente quer que, para além do programa, ela consiga levar as habilidades que ela aprendeu aqui. Então, tenta sempre fomentar, assim, que essa pessoa adquira aquela habilidade para conseguir lidar com isso de uma forma mais autônoma. Mas com muito cuidado para também não deixar ela desconfortável para fazer perguntas, né? Porque, igual a Deb falou, é muito chato quando você pergunta alguma coisa para alguém, a pessoa sempre fala, pesquisa no Google, ou vai pergunta nesse fórum, e aí você vai se sentindo desconfortável de perguntar, sabe? É uma linha tênue, mas eu acho que dá para ter uma sensibilidade, entendendo os momentos, assim, de apoiar e colocar ali para redirecionar para tirar dúvidas em outros fóruns e tirar de forma mais direta e pontual. Agora, eu vou explicar um pouco melhor sobre as one-on-ones, o que, que a gente espera desses encontros, que são semanais, né? Então, para quem nunca ouviu esse termo, o one-on-one é basicamente um encontro entre duas pessoas ali, um e um, que no nosso caso é a mentora e a mentorada, né? E a gente espera que tenha uma agenda, tópicos ali pré-definidos, e eles vão servir para vocês acompanharem a evolução da pessoa mentorada. A principal ferramenta que a gente vai ter para fazer isso. E a gente tem algumas dicas e boas práticas que a gente recomenda sobre isso. Primeiro é que é remoto aqui, né? Então a gente propõe que seja de 1 hora, uma videoconferência ali de 1 hora, e a gente pede que vocês usem a câmera, porque como é remoto, a gente já está distante, já é uma coisa mais impessoal, é muito ruim quando você está fazendo one-on-one e você não está nem vendo a pessoa que você está conversando, né? E é até legal para vocês também identificarem, né, como que as expressões daquela pessoa, como que ela está recebendo o que você está falando ali. Então, por favor, usem a câmera. A frequência que a gente pede é de 1 vez por semana, e é bem importante que vocês tentem manter essa frequência para acompanhar o desenvolvimento das pessoas mentoradas. Não quer dizer que vocês não podem desmarcar nunca, ou que vocês não possam se adaptar, né? No começo era num dia, mas aconteceram imprevistos e a gente vai precisar mudar a data que a gente costumava fazer. Não tem problema. Mas tentem manter a frequência e já o próximo tópico tem que ser pontuais também. Porque assim, é um pouco de desrespeito com o tempo das pessoas, né? Quando a gente se atrasa muito, coisas do tipo. Então, se vocês forem se atrasar, avisa com antecedência, tenta remarcar para outro dia. E a mesma coisa para as pessoas mentoradas também. Tentem alinhar com elas isso, tentem deixá-las tranquilas também para avisar sobre imprevistos. E outra coisa importante é instigar o interesse das pessoas mentoradas. Então, no começo, pode ser que elas fiquem bem tímidas, que elas não conversem muito, que talvez você tenha que falar mais. Mas ao longo da mentoria, é legal que vocês criem um ambiente seguro e confortável ali para que elas falem, né? Então, vocês podem começar com assuntos mais informais, talvez tentar identificar gostos em comum de vocês, e quebrando o gelo ali, sabe? Falando sobre não necessariamente o programa, coisas técnicas, para incentivá-las a falar um pouco mais, enfim, ter mais interesse nas one-on-ones em si. E é legal que vocês tenham um documento para anotar detalhes de cada sessão. Dá para vocês usarem o próprio Docs do Google, porque aí dá para a pessoa mentorada editar e você também. Ou tem o Notion, que é muito bom para fazer esse tipo de anotação, ele tem alguns frameworks assim padrão. Depois a gente vai mandar um link que tem tudo isso, mas acho que todo mundo conhece, né? Mas se não também a gente vai colocar nesse link. E aí é interessante porque vocês vão ter um histórico de todas as one-on-ones e vocês vão conseguir acompanhar ali essa evolução melhor, né? Porque a gente acaba esquecendo algumas coisas, é natural, assim. Sobre dicas para fazer um bom one-on-one, escutar mais do que falar. Então, como eu comentei, é comum que no começo elas falem
menos do que você, né? Porque vão estar tímidas e coisas do tipo. Mas é interessante que você use dinâmicas, que você incentive que ela traga pautas também para o one-on-one. Você pode usar ferramentas para incentivar também que ela se organize. Então, tem o Trello, sabe, Kanban, o Project do GitHub, e aí vocês podem usar aquilo como um apoio visual para ter o que falar, né? Dar uma olhada nas atividades que estão a ser feitas, no que já foi concluído, e aquilo guiar um pouco ali a one-on-one para que vocês tenham um pouco mais de assunto. Acompanhar os resultados das metas definidas. Então, como a gente comentou lá no começo, é muito importante que a gente defina quais são os objetivos da pessoa mentorada com a mentoria aqui na Boss. Então, se o objetivo dela é, por exemplo, essa questão de, eu quero falar mais, não falar, né, mas assim, me comunicar melhor em comunidades, em fóruns públicos. Isso é uma meta. E aí vocês conseguem acompanhar o resultado dessas metas ao longo da mentoria, né? Perguntar, e aí, como foi essa semana? Você teve dúvidas? Você conseguiu tirar essas dúvidas nos fóruns? Ou você pesquisou sozinha, acabou mandando no privado? Como que você se sentiu? Foi difícil? Foi fácil? Ou, abrir uma issue, por exemplo. Pode ser uma meta, né? Assim, meu objetivo é conseguir abrir uma issue sozinha. E aí, não sei, você tentou essa semana? Como foi? Foi difícil? Quais pontos que foram difíceis? O que que você sente ali de medo quando você vai fazer isso? Então, tem um pouco de acompanhamento do resultado das metas ali. E, assim, as metas a gente pode tanto acrescentar coisas como remover. Então, ao longo da mentoria, é interessante que a gente acompanhe ali o nível de desafio e de frustração que essas metas estão tendo para as pessoas, porque pode ser que está muito fácil, então a pessoa não está nem engajada, ou está tão difícil que está frustrante, está sendo mais desanimador para a pessoa do que desafiador de verdade. Então é legal ajustar isso, não é nada escrito em pedra, sabe? Ao longo desse acompanhamento é algo que pode ser ajustado. Tem um tópico para o one-on-one da semana, então é bem importante que a gente se organize para essas one-on-ones, assim. No começo, a gente vai ter perguntas talvez mais genéricas, mas é legal perguntar lá. Não sei, a gente tem várias listas de perguntas que a gente pode mandar para vocês de sugestões, mas o quão produtiva foi a semana, o quão bem essa pessoa se sentiu na semana, se ela estava feliz, se ela estava estressada, coisas do tipo. A gente pode perguntar tanto, assim, o que que ela conquistou de significativo desde o último encontro, né? Isso é muito legal, porque dá para você acompanhar, assim, o que que a sua pessoa mentorada conseguiu fazer, que deixou ela muito feliz, que ela não achava que ela conseguiria, quais as coisas importantes que ela vai se concentrar até o próximo encontro, quais obstáculos ela vem encontrando, o que é mais importante para ela discutir. Tem perguntas que a gente coloca também sobre construção de relacionamento, que aí são mais pessoais, porque o que ela passa fora do programa também é importante. Então, é legal que vocês construam esse espaço que seja confortável para perguntar como que está a família dela, o que é que ela planeja fazer de férias, quais hobbies ela tem. Isso é legal para vocês irem construindo relacionamento. Pode ser interessante perguntar também sobre a experiência de trabalho e faculdade, porque tem muita sinergia com o que a gente está fazendo aqui. Então, às vezes, o que ela está fazendo lá vai influenciar no tempo, no conhecimento dela para atuar nas atividades. Então, vocês podem perguntar como que está a faculdade, quais disciplinas essa pessoa está fazendo, o que ela mais gosta de fazer, o que ela não gosta, o que é frustrante no trabalho dela, porque pode ser até uma forma de mapear, né, as dificuldades, assim, se no trabalho ela se frustra muito com reuniões, se ela se frustra muito com burocracia, talvez ela tenha mais dificuldade com essa parte de criar issues, com a zona one em si, então dá para você identificar um paralelo ali. E
é legal também sempre ter tópicos sobre a comunicação de vocês, assim, entender se a comunicação está funcionando, se vocês podem melhorar de alguma forma, se você pode melhorar a sua comunicação com ela. Os próprios conteúdos do programa, assim, vocês vão ser, acho que, a principal fonte de feedbacks ali que elas vão ter para dar. Então, é legal vocês perguntarem o que elas estão achando do conteúdo, se as atividades estão fáceis, difíceis, muito chatas, coisas do tipo. E também é legal perguntar sobre desenvolvimento de carreira, onde ela se vê na carreira dela, quais objetivos ela tem, como que ela acha que está essa progressão de carreira, porque muito provavelmente participar desse programa faz parte de um objetivo de carreira, ou enfim, elas vão estar aqui provavelmente porque elas acham que isso aqui vai agregar na carreira delas de alguma forma. Então, é legal vocês estruturarem tópicos assim para a semana, e ao longo do que vocês forem conversando, vão surgindo tópicos, vão surgindo outras coisas, se prendam a isso. São só sugestões para vocês começarem, assim. Pode falar, Júlia. Sobre esses negócios de atividades e tal, é, já vai ter meio que definido onde que as pessoas vão contribuir, ou tipo, eu e a outra pessoa que eu vou mentorar, a gente tem que trabalhar junto, pesquisar, e acho que essa vai ser uma boa isca para você trabalhar ou tal. Tipo, a gente mesmo vai ter que criar ou já vai estar sendo definido? Vão ter atividades definidas semanalmente, mas, assim, provavelmente, quando você está ali trabalhando no código, você pode encontrar problemas, ou você pode perceber uma forma melhor para fazer alguma coisa. E aí, nesses momentos, surgem possibilidades de criar issues, entende? Então, mapear esses pontos com ela, aí vai ser mais vocês ou elas ali no fora das aulas síncronas, né? Mas todas as aulas a gente vai deixar atividades definidas também. Respondi? Ah, entendi. Obrigada. Nada. Beleza. E aí, a gente colocou aqui também definir pequenas ações para auxiliar a pessoa mentorada com seus objetivos e dificuldades. Isso aqui é muito bom porque vai ajudar vocês a mensurar como que está a evolução daquela pessoa e vai dar um direcional muito prático ali para que ela consiga trabalhar as coisas que ela quer. Dando um exemplo prático, assim, por exemplo, eu tenho trabalhado muito questões de tomada de decisão, de liderança, técnica, assim, na minha carreira. Então, como ação prática, nas minhas mentorias com os meus mentores, geralmente eu tenho, por exemplo, pegar alguma tarefa de definição de arquitetura, pelo menos uma no próximo semestre. Então, é uma coisa bem mensurável, né? Se eu conseguir fazer uma tarefa de definição de arquitetura, quer dizer que eu cumpri aquele objetivo, senão eu não cumpri. Então, é legal vocês terem essas açõezinhas, assim, para as pessoas, se, sei lá, ela quer desenvolver no back-end, ela quer desenvolver no front-end, ela quer desenvolver na parte de testes, ou soft skills. Ela quer melhorar em falar em público, ou ela quer melhorar em, não sei, documentação. Conforme o que for a meta daquela pessoa, vocês definirem ações pequenas para ela ir fazendo. E aí, dentro desses objetivos, pode ser tanto, como a gente falou, para uma pessoa que quer melhorar na fala em público, fazer uma apresentação aqui na Boss, ou, não sei, mandar uma mensagem no fórum público, escrever uma issue. Se é uma pessoa que quer back-end, talvez fazer um pareamento com ela ali, de 1 hora, já é uma açãozinha, sabe? Ou ela parear com outra pessoa, outra colega, para desenvolver uma issue de back-end. Enfim, definir pequenas ações assim que vocês possam medir ao longo do tempo. E é muito importante entender que nem tudo a gente vai conseguir cumprir, né?
nem todas as ações. E isso é normal, a gente não quer que as pessoas se sintam punidas ou que elas se sintam frustradas porque elas não conseguiram. Eu acho que a visão é sempre entender o motivo, né? Foi uma ação muito complexa, então vamos quebrar isso em ações menores. Falta o que para aquela pessoa? É suporte, é tempo, é confiança, e aí a gente tentando regular para que ela consiga, né? Cumprir mais ações ao longo do tempo, assim. Outro ponto que a gente tem aqui é sobre feedback. Então, é muito importante que a gente peça feedback. Eu falei um pouco ali sobre pedir feedback de comunicação, do conteúdo, das atividades. Você também pode dar o seu feedback, mas é interessante que você foque mais em pedir. E se for dar um feedback, se for público, é legal dar. Se for público, não, se for bom, é legal dar em público e no momento que acontecer. E se for um feedback construtivo, dar ali no privado, para que a pessoa não se sinta constrangida. E é muito importante que a gente esteja aberta a críticas, não levar para o lado pessoal ali. Então, quando a pessoa trouxer alguma impressão sobre nós como pessoas mentoras, ou sobre a BOS, sobre as atividades, sobre as aulas, não levem para o lado pessoal, tentem entender uma forma melhor daquilo funcionar para aquela pessoa. E fiquem à vontade para trazer esses feedbacks para a gente também, do que vocês acham que pode melhorar no programa, ou que elas trouxeram para vocês que podia ser uma melhoria. E isso aqui tem um pouco do que eu falei do feedback positivo, né? Mas é legal também parabenizar as conquistas das pessoas mentoradas, porque muito do que vocês vão ver de problemas que as pessoas enfrentam é muito por insegurança. Então, quando vocês definem essas metas e elas conseguem essas pequenas ações, elas estão conseguindo cumprir, elas estão se dedicando ali, é muito legal parabenizar essas conquistas, assim, reservar um espaço lá na One para perguntar assim, o que você conseguiu fazer dessa semana que você gostou muito e compartilhar um pouco disso, assim. E eu acho que o último tópico que tem aqui é sobre a gente fazer check-in pessoal com a pessoa mentorada, que acho que tem um pouco a ver com o que eu falei ali de construção de relacionamento, mas é para a gente entender que no contexto das pessoas vão ter muita coisa acontecendo na vida pessoal, né? Trabalho, família, faculdade. Então, entender como que aquela pessoa está antes da one-on-one, porque se ela tá mal, ela não tá no dia legal, ela tá estressada, provavelmente isso vai afetar o one-on-one de vocês, e vocês podem levar isso em consideração, sabe, na hora de como levar o papo, até talvez remarcar para outro dia, mas mais de conseguir levar o papo ali com essa consciência de que não é um dia legal para aquela pessoa, ela não tá tão engajada, ela não tá tão bem, e é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais slides aqui. Não. Então, assim, gente, é isso. Eu vou pegar o linkzinho que tem tudo isso que eu tô falando e vou deixar aqui. E eu queria deixar alguns minutos para a gente tirar dúvidas, se a Debs quiser complementar também com alguma coisa, ou vocês quiserem perguntar. Pode falar. Oi. Então, a minha dúvida agora, ela culmina com a dúvida que a pessoa teve agora há pouco. Eu não lembro quem era. Mas ela perguntou se as atividades iam estar definidas, ou se era a gente que ia criar. E eu lembro que em outra reunião a pessoa falou sobre um repositório open source. Falou inclusive o nome de um cara que eu não lembro o nome dele agora, e eu estava procurando aqui para ver se eu achava, porque eu abri o link, então, mas eu não estou achando tanto nenhum. Aí eu queria saber assim, como é que vai ser essa relação com esse projeto open source, com essa, se esse projeto tem alguma coisa a ver com a mentoria que a gente vai fazer, porque assim, é, eles vão ter que criar issues ou resolver né, tentar resolver alguma coisa, e
Eu acredito que, assim, eu estava pensando que seria nesse repositório especificamente, onde iam ter os forks e tudo mais, e as issues, e, enfim. E aí eu queria saber como é que vai se dar isso, como é que esses alunos vão chegar até a gente e, e onde é que entra esse projeto ou pessoas com essa outra pessoa, que eu não sei quem é. É o Érico. Mas beleza. É como você entendeu mesmo. Realmente eles vão fazer. Vão trabalhar a parte técnica dentro desse repositório, que é o que a gente falou lá que é baseado no Plone, que é uma ferramenta de gestão de conteúdo, né? E o que a gente vai fazer é um fazedor de sites para desenvolvedores. Então, eu sou desenvolvedor, eu quero criar um site, vai usar a nossa ferramenta para fazer isso, baseada no Plone. E aí, eu até queria pegar o slide da outra reunião aqui, mas eu não sei se vocês lembram que a gente falou que iam ter algumas aulas introdutórias que ia ser mais focada em o que é software livre, o que é um pull request, o que é uma issue, né? Essa parte mais de trabalhar num projeto de software livre. A gente ia ter algumas partes mais técnicas focadas no projeto mesmo do Plone, que é o Érico que vai dar as aulas, né? Que aí a gente vai falar lá do Python, que o back-end se organiza em Python, o front é React, coisas do tipo. Então, as aulas que a gente vai ter para as pessoas mentoradas são nesses temas e focada nesse repositório mesmo. E as atividades também vão ser assim. Então, vão ser atividades focadas à manutenção e criação de código nesse repositório, mas é o que eu comentei com a Júlia, né? Assim, enquanto vocês estão lá, elas vão estar, né, no caso, lá fazendo código, fechando o issue, pode ser que encontre um problema. Aí é legal elas aprenderem como que eu abro um bug ali, sabe, numa issue. Eu pensei nessa funcionalidade aqui que ia ser muito legal para o site. Como que eu abro uma issue de sugestão de funcionalidade? Eu estou fazendo isso daqui no projeto e eu não sei como que faz isso, não entendi esse código. Manda uma dúvida lá nesse canal, que vai ser o canal que vai estar a comunidade do Clone e tudo mais. É um pouco nesse sentido. Deu para entender? Sim, sim, entendi. No caso, as demandas que eles vão chegar, assim, eu estou com um problema tal, sempre vai ser do clone, porque ele já tem aula com outra pessoa, não é isso? É técnico, sim. Esse é o material de estudo deles. Isso. Entendi. Tá. Tá, por enquanto é isso. Beleza. Mas, assim, nas primeiras one-on-ones, é bem legal que vocês tenham essas conversas, igual a gente comentou, sabe? Sobre quais os objetivos que a pessoa tem, porque, às vezes, o técnico, para ela, ali é só um detalhe. Ela quer, sei lá, aprender sobre software livre, ela já programa muito em Python e React, o objetivo dela é outro, sabe? Então, entender, assim, quais são essas metas dela aqui dentro. Pode falar, Júlia. É só uma dúvida sobre o cronograma. Tipo, teve em algum momento que falou que ia ter aula de Git, de Linux, esse negócio. Aí, tipo, vai ser para eles e pra gente ao mesmo tempo? São para as pessoas mentoradas. Mas, se vocês quiserem, podem entrar. Acho que a Amy tá mandando para todo mundo. Eu não tô mandando o link, eu esqueci. Mas se vocês quiserem, eu posso anotar. Eles, até o momento, só tiveram a de Foz, que foi uma outra versão das que vocês tiveram terça passada. Foi ontem. Aí amanhã vai ter Git parte 1. Segunda vai ter Git parte 2. E na quarta que vem vai ser a instalação do sistema. Aí eu vou colocar todo mundo. Aí se vocês quiserem participar, vocês participam, mas não é nada obrigatório. Beleza. Depois eu falo. Obrigada. Pode falar. Júlia vem adiantando todas as minhas perguntas. Ainda bem, ela puxa o assunto, eu venho atrás. A minha próxima pergunta também era a respeito sobre amanhã, que tem aula de Git. E tipo assim, principalmente sobre o sistema operacional deles, porque depois é que eles vão vir estudar Linux, não é isso? E aí eu vou ter que ensinar a eles fazerem um GitHub, eu vou ter que ensinar a instalar o Git, e eu uso Linux.
talvez exista uma dificuldade ali, porque a grande maioria das pessoas usam Windows, né? E aí, assim, eu já fiz mentoria antes, já dei mentoria antes, e eu tinha muito mais tempo do que eu vou ter. E aí a primeira coisa que eu dizia era Linux. A gente tem que passar por isso. Eu não vou ensinar o Windows porque se vocês tiverem um problema, eu não vou conseguir ajudar. E aí, como eu não vou ter isso, não vou ter esse tempo com eles, eu estou preparando algumas coisas e tal, criei um e-mail novo, que, enfim, para criar uma conta nova do zero no GitHub, para ver se, né, se eu consigo acompanhar a dúvida deles. Mas aí eu queria saber, assim, essa introdução, principalmente do Linux e como é que eu lido com o sistema operacional deles, os alunos. Isa, se você quiser responder, o que eu vou falar encaixa, mas se quiser responder. Você quer falar, Amy? Eu tô sentindo. Vou falar. Não, eu acho que vai ter muita gente com Windows, mas no que você não cobriu, eu cubro, porque eu só uso Windows. Porque eu não sei o que aconteceu, eu não consegui fazer dual boot, então eu consegui viver assim desse jeito. Estou usando WSL. Porque Exatamente. O WSL resolve todas as falhas. Resolve tudo. Assim, a gente chega no ponto. Se alguém não tiver WSL, aí a gente faz o seguinte, a gente avisa que a gente pode fazer uma simulação, talvez. Eu lembro que existem alguns sites que a gente pode, tipo, aprender a usar Git. Eu lembro que tem. Eu vou procurar acreditação, se a pessoa não tiver, a gente deixa ela ali por enquanto, ela de molho, outro dia a gente pega ela só para instalar o WSL. Tá. E resolve. Mas vai ser isso mesmo, vai ser misto, porque a gente conseguiu rodar o projeto em WSL. Sendo que não era para ser possível, mas é. Então, já que Não acreditou que era é porque eu lembro quando eu fui instalar, tava lá. Se for iOS, Linux, você instala. Windows. Eu instalei. E quarta que vem, que tiver Windows, vai ter que instalar também. Mas um ponto também é que essa aula de instalação vai ser com a gente. Então, assim, não necessariamente. Do Git, se não tiver, realmente vai ter que instalar, mas assim, qualquer coisa que seja muito particular, acho que a gente pode separar a pessoa para sentar com ela para resolver todos os problemas dela. Que aí a gente pode se dedicar a ela, entendeu? Mas, como todo mundo programa, eu espero que o Git tenha no computador. Sim. Mas no material que você me mandou, Sim. lá tem Acho as que instruções. ele é geral. Lá tem as instruções e tal. Então, eu posso seguir a instalação no Linux e dizer assim, sigam um material aí para... Aí, se tiver alguma dúvida, eles jogam lá, né? Tem tudo certo. Tá ótimo, perfeito. Deve ser complementar? É uma coisa meio geral, assim, é porque eu tô me identificando muito com as perguntas que vocês estão levantando, porque eu sou uma pessoa perfeccionista, e eu lembro da primeira vez que eu fui participar da BOS e eu ficava muito intrigada, e eu ficava muito, assim, tipo, como que vai começar como que a galera vai começar a ter conteúdo agora, e eu não faço a menor ideia de qual é esse conteúdo, como é que eu vou conseguir ajudar essa pessoa sem saber o que ela está sabendo, e se ela aprendeu uma coisa, mas o que eu souber é outra, e aí eu ensinar alguma coisa diferente, só embrulhar a cabeça dessa pessoa. Então, isso é uma coisa que gera uma ansiedade quando a gente está nessa posição de mentor. Então, o que eu quero falar é uma coisa para tirar um pouco dessa ansiedade, mas pensando em qual que é o papel do mentor para a gente aqui, que a ideia é que não seja como se fosse uma pessoa professora, né? Então, tem as pessoas que vão estar dando as aulas, que vão estar ministrando os conteúdos. O papel da pessoa mentora, ela não é a pessoa que vai trazer todas as respostas para aquela outra pessoa que é a mentorada. É uma pessoa que vai estar ali para conseguir acompanhar, que vai trazer algumas respostas, mas, no fim, a ajuda maior é ajudar ela a se desenvolver, não necessariamente trazendo quais são as respostas, mas mostrando para ela, tipo, putz, eu não sei como fazer isso, mas eu procuraria desse jeito. Então, vamos procurar junto, sabe? Então, às vezes, como pessoa mentora, essa é a maior ajuda que você consegue dar para ela, sabe? É o que a Isa estava falando de dar autonomia. Então,
ajudar essa pessoa com a autonomia dela não é só falar, tipo, vá procurar. Mas você chegar e falar, putz, vou procurar junto com você, assim que eu procuraria, às vezes isso desbloqueia um monte de coisa. Tem uma coisa muito legal que eu ouvi uma vez quando eu fui começar a ser mentora, né? Isso nem era na Boss, era numa outra empresa que eu estava há muito tempo atrás, que falaram para eu começar a mentorar pessoas, e aí eu fiquei desesperada, do tipo, eu vou ajudar a mentorar pessoas, eu que preciso ser mentorada, eu que preciso aprender um monte de coisa ainda, sabe? Então, como que eu vou ajudar? E tem um material de... Ele é de... Eu tenho alguns materiais que eu posso passar para vocês, né? E ele é meio que um compiladão do First Round. First Round é um site que tem um monte de texto, desses textos grandes, assim, sabe? Que é para você sentar e ler por um tempo. E aí ele pegou um monte de vários mentores que são mentores corporativos, muito... as pessoas realmente procuram e são famosos por isso e tudo mais, e eles pegaram um monte de dicas desses mentores. E uma que me marcou muito foi um que falou que ninguém tem uma única pessoa como pessoa mentora, né? Então, no mínimo, uma pessoa deve procurar por 2 pessoas mentoras, uma que está há 2 anos à frente do lugar onde que ela quer estar, e outra que está há 10 anos. Então, é uma pessoa que vai estar oferecendo ali uma ideia mais tática do que ela precisa fazer, né? Então, de 2 anos está muito mais próxima ali do momento de vida dela, consegue ajudar em quais são os próximos passos imediatos. E a que está há 10 anos na posição à frente, na posição que ela quer estar, consegue ajudar com uma forma mais estratégica. Então, no fim, vocês precisam entender qual que é a sua posição que você... Então, o primeiro one-on-one, eu indico muito ser um one-on-one de conversa, sabe? Para vocês, tanto você quanto sua pessoa mentorada conseguirem entender qual que é a posição que vocês estão ali, sabe? Então, tanto o que a pessoa mentorada está procurando, quanto o que você consegue oferecer, porque às vezes você vai oferecer o papel de ser essa pessoa que vai ajudar ali no tático. Às vezes, o papel que você vai estar cumprindo para aquela pessoa vai ser essa pessoa que vai ajudar no estratégico, sabe? Às vezes a pessoa, ela tem autonomia para seguir sozinha no tático, ela sabe onde procurar, mas ela não sabe o que ela tem que procurar, né? E você pode ajudar com isso. E não tem resposta certo ou errado. É só ir vendo mesmo, né? E aí ajudar construir juntos como que vai ser esse relacionamento. Aí eu espero que eu consiga ter ajudado um pouquinho, assim, porque pelo menos isso, quando eu penso em pegar uma nova pessoa mentorada, eu sempre passo por esse momento de síndrome do impostor, de tipo, meu Deus, como é que eu vou ajudar essa alma se eu não faço a menor ideia? E lembrar de qual que é a posição, né, e que você não está lá para ser a pessoa que vai dar todas as respostas e que vai servir como a fonte da verdade. Isso tira um fardo gigante do nosso ombro e ajuda a gente a focar aonde a gente realmente vai conseguir ter o maior impacto ali, né? Aí é só isso que eu queria adicionar, para todos vocês. Mas eu vi que era meio que um sentimento geral, assim. Sempre passamos por isso. Se ninguém tiver mais nada para falar, eu tenho uma coisa que eu posso mostrar para vocês, que de repente ajude um pouquinho. Alguém aqui já deu mentoria antes? Já tem alguma ideia de como fazer os one-on-ones? Ou tem alguém que não tem muito... Eu tenho um material que pode ajudar por onde começar. Eu não precisa ser tão completo assim. Normalmente eu tenho esse template que ele é bem completo, mas na prática eu não preencho tudo, tá? Mas eu gosto de manter ele assim, porque aí eu vou adaptando de acordo com a pessoa mentora. Então, eu uso o Notion, não sei se vocês conhecem o Notion, mas tem outras coisas open source dele, inclusive, tal, que dá para usar. Mas o Notion, ele é meio que um caderno de notas, e aí você pode pegar algumas das suas páginas, deixar públicas e tal. Então, eu vou mandar esse link dessa página aqui para vocês, se alguém quiser usar de inspiração esse modelo.
Então, o que normalmente eu faço? Eu crio uma página do Notion para aquela pessoa, aí eu coloco aqui no model o nomezinho daquela pessoa, e essa página, ela vai me ajudar, porque eu sou uma pessoa esquecida, mas mesmo que eu não fosse esquecida, assim, ela vai me ajudar a ter um acesso rápido ali a como que tá a situação daquela pessoa mentorada, porque às vezes acontece de pular uma mentoria, ou então, é que na Boss a gente tem uma mentoria uma vez por semana, né, mas às vezes a gente tem mentoria uma vez por mês com uma pessoa, ou alguma coisa assim, então algumas coisas podem ficar perdidas. Então, eu gosto de ter um jeito rápido de ver o que eu sei sobre o perfil dessa pessoa. Então, qual que é o nível que ela tá? Ela tá começando, ela já trabalha, ou ela tá como pleno, ela tá como sênior, ou, né? Qual que é o perfil dela? Ela tá começando, tipo, muito comecinho, ou ela tá começando, mas já fez faculdade, ela só não tem experiência prática? Então, e além disso, eu gosto bastante de saber algumas perguntas chaves. Então, como que essa pessoa aprende? Então, tem gente que aprende melhor lendo texto, tem gente que aprende melhor vendo vídeo, tem gente que aprende melhor com mão na massa, com analogia, tem gente que gosta de teoria pesada mais direto, e isso é uma informação útil de você saber, porque como mentor, a gente acaba passando bastante material para as pessoas. Então, a gente consegue direcionar melhor qual que é o material que a gente vai passar para elas. Nem sempre vai ser só, né, a gente não vai só mandar vídeo ou alguma coisa, mas a gente consegue criar melhor. Uma coisa que não tem aqui, mas que também ajuda muito a saber, a pessoa sabe inglês, então você vai querer mandar material em inglês ou você vai preferir procurar materiais traduzidos? Não, e essas perguntas é simples como você consegue as respostas delas. Você pergunta para a pessoa. Ela, tipo, você já parou para pensar como que você aprende melhor? Você gosta de ver texto, de ver vídeo, de ler texto? Como que normalmente você estuda? Pergunta na lata. Essas perguntas não tem grilo não, você não precisa adivinhar, tá, gente? Como prefere se comunicar? Tem gente que prefere texto, tem gente que prefere coisas visuais, tem gente que prefere falação. Também é uma coisa útil. E aí tem essa parte de valores, dificuldades, inseguranças, forças e facilidades. Isso daí a gente é sempre bom ir juntando essas informações. Aí essas daí elas são mais tipo você ir captando do que necessariamente você perguntar na lata, porque essas são mais difíceis da pessoa responder direto. Dá para montar um históricozinho, mas normalmente essa parte eu pulo. Isso daqui, normalmente eu gosto de ir completando o que funciona e não funciona com aquela pessoa. Então, por exemplo, eu já mentorei pessoas que não funciona marcar coisa com elas de manhã. Não ou então tem uma pessoa que eu mentorei que eu acho muito engraçado, que eu estava conversando com ele e perguntando o que funciona e o que não funciona, e ele falou, de terça-feira eu tô sempre de mau humor, não marca nada de terça-feira. Então, assim, é isso, as pessoas são diferentes, e aí é bom, essas coisas ajudam a gente a conseguir lidar melhor com elas, sabe? Às vezes a pessoa não funciona se você não mandar emoji com um sorrisinho no final com ela, porque ela vai achar que você tá puta com ela, sei lá, sabe? E aí é metade, tipo, fala pra pessoa tratar na terapia, metade, tipo, beleza, eu vou tentar fazer a comunicação fluir melhor. Também dá para pegar essa parte aqui é mais mentoria mesmo, quais são os próximos passos que a pessoa quer atingir, tem muito a ver com milestones, né, que a Isa tinha falado, quais são as próximas metas delas e como que a gente consegue ajudar. Isso daqui é especificamente para Boss, eu gosto bastante de deixar marcado conquistas no programa, porque é muito mais fácil você marcar isso semana a semana do que você deixar para compilar tudo só no final. Mas é uma coisinha extra que é bonitinho, assim, era muito legal quando eu chegava no final do programa e eu tinha o último one-on-one com os meus mentorados e virava para eles, olha só, tudo isso daqui que você fez durante o programa, sabe? Porque às vezes a gente não vê isso no decorrer do tempo. E aí com isso, e aí também dá para separar aqui o que é trabalhar, né? Que às vezes não necessariamente está dentro dos próximos passos da pessoa, mas são coisas a serem trabalhadas. E também acompanhar. Fala aí, pode dizer. Eu ia complementar, que você lembrou de uma coisa muito importante, de anotar isso, não só porque é a última reunião,
mas que fica bem legal de, no finalzinho da temporada, quando a gente faz uma reunião com todo mundo, apresentar as vitórias de todo mundo. Eu lembro que todo mundo tinha um slidezinho no final, aí passava. Então, é uma coisa muito, muito legal de se fazer no final. Por favor, não esqueçam. Sim. Bom, aí esse modelo aqui, eu já vou acabar, gente, juro. Esse modelo aqui é um modelo que eu uso, essa parte toda aqui, ela é privada minha, então são anotações minhas, tá? Mas eu crio no Notion dá para eu criar essa página e compartilhar só essa página sozinha com a pessoa. Normalmente é isso que eu faço. Então a pessoa tem acesso a essa página e eu tenho acesso a essa página zona. Mas dá para criar página separada, dependendo de onde vocês vão usar. Mas eu incentivo bastante ter uma parte privada do seu entendimento ali e ter aqui organizada para a pessoa ali. E aí, para a Boss, eu uso esse template. Então, eu deixo fácil. Tem um header aqui que é só para ter de fácil acesso quais são as minhas redes sociais, para se a pessoa quiser entrar em contato comigo, não só agora, mas essas páginas eu deixo com as pessoas até depois do programa. Então, inclusive, tem um mentorado meu que até hoje usa essa página para ir como base de conhecimento. Ele vai atualizando, eu vou recebendo e-mail porque ele está mexendo. Então, enfim, fica com eles. Então, a qualquer momento eles podem entrar em contato comigo. Aí peço para a pessoa adicionar as redes dela aqui também, né? Porque aí é recíproco, né? Eu posso entrar em contato com ela de volta. E as da Boss, assim. E aí eu separo aqui mentorias e material do programa. E aí isso é uma coisa que a gente preenche junto, tá? Então, isso a pessoa vai preenchendo qual que é o conteúdo da semana. Então, o que ela colocou de... Esse daqui tá menos completo. Esse daqui tá mais completo. Então, colocar links de material, se ela quiser descrever alguma coisa, se ela quiser linkar PR e tudo mais, isso daqui é uma parte mais para ela ter de referência, né? Eu não preciso dessa referência, é uma referência para incentivar ela a ter essa organização. E aí, template de semana a semana, né? O que a gente vai conversando. Então, deixar aqui uns pontos do que a gente conversou e tal, só para conseguir revisitar isso se a gente quiser. Não necessariamente a gente revisita, mas, né, para ter organizadinho. No fim, aqui, que é o principal, é onde eu tenho todas as informações resumidas, né, que são relevantes. Eu vou apagando informação que não é mais relevante e adicionando informação relevante aqui, em resumo. Mas isso daqui é para a pessoa ter. Aí é isso, gente. Eu vou compartilhar aqui com vocês também essa outra página que eu tenho no Notion, que ela é de mentoria, são links úteis que eu acho de mentoria, são coisas que até... Tem alguns links aqui que são desde quando eu comecei a mentorar e até hoje eu acho eles muito relevantes, eu gosto de revisitar de tempos em tempos. Aquele do First Round, é esse primeiro aqui, inclusive, que é o que eu indiquei. Ele é denso, é gigante, mas ele tem muita coisa muito boa dentro dele. Tem algumas coisas mais práticas, coisas para diferentes momentos de mentoria, né? Então aí vocês vão vendo, mas os que eu mais indico esse aqui eu acho muito legal. E esse canal da Vânia Ferrari e Ana, acho que é o nome delas, é muito, muito bom, porque elas são profissionais de RH e elas fazem treinamento para líderes. Então, elas têm um monte de material sobre um monte de coisa, inclusive mentoria, né? Então, eu indico bastante aqui o conteúdo delas, se vocês preferirem ver vídeos. Aí é isso, gente. Foi mal passar um pouquinho do tempo. Se vocês quiserem adicionar mais alguma coisa. Você vai ver os links que eu mandei aqui. Se vocês puderem mandar lá para o pessoal no grupo. Muito obrigada, Eu adorei, acho que acalma o coração da gente um pouco, né? Que a gente fica muito ansioso, assim, sem saber o que faz, fica meio perdido, assim, mas acho que deu uma acalmada boa, sabe? E achei muito organizado também. Vai ser bom pra gente
conseguir se organizar, né? Acho que facilita. E eventualmente vocês vão desenvolvendo o que funciona melhor para vocês, assim, né? Como eu falei, nem tudo nessa página, às vezes até eu mesma não uso, dependendo dos casos, mas aí vocês vão vendo o que é relevante, o que faz sentido para vocês, e é em construção sempre, né? Bom, acho que se ninguém tiver mais nenhum comentário, é isto. Muito obrigada, Debs, pela contribuição. Foi muito acurado ter te chamado, porque você trouxe dicas muito boas aí. Obrigada pela participação também, pessoal, pelas dúvidas, engajamento. Valeu, pô. Parabéns para vocês que estão continuando o programa. Esse programa é muito, muito da hora mesmo. Assim, a gente faz muita diferença. Parece que não, parece que é pouca gente, alguma coisa assim, mas isso no fim é o que vai construindo um ambiente que vai ser muito mais saudável, muito mais robusto, né, pra gente. Porque sem diversidade dentro da tecnologia e tudo mais, as coisas vão só colapsar e ficar pior do que não. Então, é isso, fantástico. Valeu, gente. Obrigada, Debs. Obrigada, gente. Até. Qualquer coisa, pode me chamar. Tchau. Obrigada. Até mais. Boa noite. Mas, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.